Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou Eustáquio Trapatunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos mais uma vez desmitificar e esclarecer alguns temas, algumas palavras, né, que a gente às vezes fala, e vai servir para um monte de gente a carapuça, digamos assim, né, que a gente fala um monte de coisa que a gente nem sabe o que está falando. Ou então, porque ouviu, repetiu, acha bonito e a gente vai falando sem entender, né? Então, hoje nós vamos falar sobre as yugas. Tem muita gente que vai dizer, o que é isso aí, yuga? Não sei. Você já deve ter ouvido falar em Kali Yuga, né? E outras yugas que a gente tem que recorrer ao Google para descobrir o que é, né? Falar é muito bonito, mas a gente tem que entender, tem que saber o que a gente fala. Não estou subestimando ninguém, nem a mim próprio, nem nada. Mas é uma realidade, a gente tem que saber o que fala, sempre. Não sabe o que fala, vai pesquisar. Então é isso que nós estamos aqui hoje, visando esclarecer sobre essa questão que é muito interessante. Hoje nós vamos entender o que é uma yuga, o que são yugas e o que é a Kali Yuga e também o que é, olha que bonito falar, é bonito, né? Kalki Avatara. Oh, nome pomposo, nome bonito, mas o que é? Você sabe? Vamos lá. E eu tenho aqui um convidado especial. E aí, Paulo Iannuzzi, como é que você está? Como é que está, querido? Eu vou bem, e você? Tudo bem? Maravilhosamente bom, maravilhosamente bom. E sabendo que a gente pode estar fazendo esse tipo de interação, né? Trazendo esclarecimento, conhecimento, troca de ideias, para mim é maravilhoso. Ótimo. Mais uma vez, fico muito feliz aí pelo convite. Vou participar aí desse trabalho. Tamo junto. É isso aí. Paulo, você, inclusive, ministra palestras, workshops, né, sobre essa questão. O que é Yuga? Nossa, é um nome bacana, eu sei que é um nome hindu ou indiano, mas o que vem ser a Yuga? Bom, mais uma vez, muito obrigado, Eustáquio, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, você sabe disso, e compartilhar e agradecer com vocês todos que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando, prestigiando e apoiando esse trabalho. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos lá, eu tenho ministrado esse tema especificamente, ou incluindo esse tema numa abordagem mais ampla dentro de um trabalho, de alguns anos para cá, e enfatizando nos últimos 3 anos, por conta, obviamente, do que estamos atravessando em termos de transição planetária. Transição de eras, em verdade. Tá? Yuga tem sido muito comentado, simplesmente significa era, ou eras, tá? Pela tradução do antigo sânscrito, do sânscrito sagrado chamado Devanagari, ou seja, linguagem dos deuses. E as yugas, elas se manifestam ciclicamente, segundo o conhecimento Veda antigo. Os egípcios também, de uma forma um pouco diferente, também tinham esse conhecimento, tanto que eles tinham um calendário bastante extenso, juntamente com outros. Os gregos também compartilharam desse conhecimento, que vem desde a Atlântida, isso aí é transmilenar, e está diretamente ligado ao movimento que o planeta faz. A Terra, ela executa no espaço 21 movimentos, onde os mais conhecidos são rotação e translação, mas existem muitos outros, né? Como a tão badalada precessão de equinócios, badalada ultimamente, que pouca gente, infelizmente, compreende. Muito tem se dito sobre a precessão de equinócios de uma forma equivocada. É um movimento que a Terra executa como um peão, fazendo um bamboleio a partir da inclinação do seu eixo, onde a cada 25.125 anos completa justamente um giro em torno desse processo. É precessão porque é um movimento retrógrado, precessional, em relação ao plano de órbita, ao sentido da órbita, melhor dizendo,
da Terra em torno do Sol. Bom, a precessão de equinócios ela está ligada a muitos elementos ditos ocultistas, esotéricos, enfim, mas que são, em verdade, principalmente astronômicos, mecânica celeste pura. E esses movimentos da Terra, conjugados com o fundo estelar, dão justamente uma linha ou um eixo de transmissão de vibrações, de energia e etc. E as yugas estão ligadas a isso, a ciclos cósmicos e terrestres de processos evolutivos. Obviamente que cada yuga, dentro do conhecimento, vamos exemplificar aqui, védico, em verdade, exemplificar não, condensar aqui, como conhecimento védico, senão a gente vai abrir um leque enorme, sem necessidade. Vamos nos basear nos Vedas, que são os termos mais conhecidos e difundidos até mesmo pela própria sociedade teosófica, a partir de Blavatsky. As yugas, como ciclos cósmicos, elas são relacionadas com vibrações e, justamente, processos evolutivos do planeta como ser vivo, da biodiversidade planetária. Quando eu falo biodiversidade é no sentido oculto, no sentido esotérico, relativo ao processo evolutivo monádico dos reinos mineral, vegetal, animal, hominal e por aí vai. No caso da sociedade humana, no processo evolutivo, esses ciclos são de luz ou mais densos, passando por 2 intermediários. São 4 ciclos básicos, chamados yugas, ou eras. E dentro dessas yugas existe um processo de ascensão e descenso com respeito à luz emanada para o planeta, a luz absorvida pelo planeta, e o nível consciencial da sociedade humana no momento daquele yuga. Então, por exemplo, como estamos atravessando um final de Kali Yuga, que é o período mais denso, o nível consciencial da humanidade vai estar mais à mercê dessas vibrações, embora tudo comece na nossa vontade, na nossa mente, mas sem maturidade suficiente para passar pela crise da melhor forma possível. E sucumbimos a esse processo. É o que acontece hoje na humanidade. Tá? Com o consciencial futuro mais evoluído, a humanidade passará pelo próximo Kali Yuga, né, de uma forma mais consciente, de uma forma mais madura, trabalhando melhor questões ditas negativas, ou questões ditas de polaridade inversa. Tá? Uma vez que nós, em verdade, como co-criadores, como seres advindos justamente da emanação divina, da emanação de Deus, seja lá o nome que você quiser colocar, e sim o nome, o termo, ou o sentido em que você se sinta mais à vontade, porque o Criador não é para ser entendido, é para ser sentido. E nós, como emanações do divino, emanações do eterno, do Pai, né, temos condição plena no nosso processo evolutivo de lidar justamente com as adversidades, com as vicissitudes, de uma forma muito melhor e não caindo em armadilhas, em arapucas, onde a humanidade hoje cai, justamente sucumbindo ao orgulho, ao ego, a tudo que é dissociado do Dharma, da lei. Então, dentro desse processo, a humanidade evolui em relação aos yugas de acordo com o seu consciencial de maturidade. Em resumo, num período remotíssimo, pela tradição védica, 7 rishis. Rishi é um termo em sânscrito que quer dizer sábio, grande sábio. Sim. Tá? Então, por exemplo, o grande sábio de Arunachala, da montanha de Arunachala, né? Maharishi, que muitos já devem ter ouvido falar. Maha quer dizer grande, Rishi, sábio. Sábio. Maharishi, grande sábio, como Mahatma Gandhi. Mahatma
Maha, grande, Atman, alma, grande alma. E assim por diante. Então, os rishis, ou maharishis, advindos das Pleiades, segundo a tradição, 7 rishis, cada um correspondente a uma estrela do aglomerado estelar das Pleiades, 7 estrelas vistas ao olho nu, porque são mais de 11.000 estrelas no aglomerado estelar das Pleiades, é um aglomerado estelar aberto, na constelação de Touro, mais jovem que o Sol. Os dinossauros já existiam enquanto as Pleiades ainda não existiam. Caramba. Pelo nosso conhecimento atual astrofísico, né, e cosmológico, da astronomia pura. Então, é um aglomerado estelar bem jovem, mas, pela tradição védica, 7 rishis vieram das Pleiades e à beira do lago Mansarovaru, que fica no Himalaia, né, aos pés do Monte Kailash, que é a morada do deus Shiva, inclusive reduto da antiga civilização que originou os tibetanos, que originou os chineses, civilização Samsung ou Shangshung, que contém grandes segredos e suas ligações com os reinos subterrâneos, tanto que se refugiaram para lá. E, segundo a tradição, Shiva mora dentro da montanha, dentro do Monte Kailash, onde hoje, por exemplo, nos dias atuais, é a maior peregrinação que existe no planeta, né, de pessoas vindas de vários lugares do mundo para essa peregrinação, onde tem muita neve, muito frio, muita altitude no Himalaia, inclusive alguns morrem durante essa peregrinação. Uma peregrinação quase igual só existe no Oriente Médio, no Islã, em relação à cidade e ao túmulo do Imã Hussein, irmão do Imã Mahdi. Imã esse que é aguardado pelo mundo muçulmano para o advento do 3º milênio. Isso aí a gente vai entrar daqui a pouco, porque é muito interessante. Enfim, nessa sabedoria vinda pelos 7 rishis, advindos das Pleiades, e que foram transmitidas aos sacerdotes à beira do lago Mansarovaru, vieram os Vedas, os livros dos Vedas, os 4 livros sagrados dos Vedas, principalmente o 4º livro, que é o Rig Veda. Rig, em sânscrito, quer dizer 4. E no Rig Veda vieram também os poemas, os épicos, os Upanishads. Na tradição, seja ela qual for, de civilizações antigas, e até mesmo hoje em dia, grandes conhecimentos, grandes ensinamentos vêm por intermédio de poemas, por intermédio de estrofes e por intermédio de música. E assim foram transmitidos aos sábios sacerdotes da época e organizaram tudo em 4 livros. No Rig Veda, 4º livro, você tem os Upanishads, são os poemas épicos, e tem a relação da descrição das yugas, das eras. Nós aqui no Ocidente estamos mais familiarizados com os termos de origem grega com respeito às eras. A era de ouro, a era de prata, a era de cobre, alguns colocam bronze, mas o certo é cobre, e a era de ferro, ou idade de ferro. Idade de ouro, idade de cobre, idade de ferro. Paulo, antes de você seguir, só uma dúvida que eu estou aqui para pegar o raciocínio. Os rishis, que yuga era essa que os rishis se manifestaram? Só para me posicionar no tempo. Eles só podiam se manifestar como elementos de altíssima estirpe espiritual, vibracional, evolutiva, numa ambiência que fosse compatível para um trabalho nesse nível, ou seja, numa idade de ouro. Tá. Dentro da sua pergunta oportuna, eu vou pegar um exemplo, né, sem conotação religiosa, porque é um exemplo com pessoas que, a meu ver, transcendem qualquer conotação religiosa, embora sejam ícones do espiritismo,
Divaldo Franco e Chico Xavier, onde, certa vez, o Divaldo contando justamente essa história, uma pessoa que se julgava muito limitada, uma pessoa de muitos vícios, foi procurar para tentar uma cura ou uma orientação de caminho Chico Xavier. E foi pedir um passe para o Chico Xavier. Chico Xavier disse para ele: não, eu não vou te dar passe, não. E ele: eu sabia, eu não tenho condições meritórias de receber um passe seu. Não, você que vai me dar um passe. Olha. Mas como? Eu não tenho mérito para isso, eu sou um vagabundo, eu sou um viciado, eu sou isso, aquilo. Não, você me deu um passe. No que ele se preparou e começou a dar o passe, obviamente ele levou o pensamento dele ao divino, ao objeto da fé dele, e isso fez com que o potencial vibratório dele mudasse de escala, se elevasse em termos de frequência. E isso abriu um campo para que os próprios guias e protetores dele, sua egrégora, pudessem se aproximar e limpá-lo. Ele se permitiu, né? Ele se permitiu. Guardadas as devidas proporções, foi isso que funcionou em termos da sua pergunta. Tá? Ou seja, determinadas situações precisam ser limpas antes de seres de altíssimo grau vibracional terem condições de se aproximar e transmitir algo do gênero que a gente está falando aqui. Né? Nem sempre é possível. É preciso que haja uma disposição da nossa parte e uma abertura de campo, um critério e uma seriedade com comprometimento para abrirmos um campo, uma vibração, uma energia, uma frequência, uma ambiência favorável para manifestações de altíssimo nível. Porque, sem isso, lidamos com intermediários. Tá? Então, foi numa era de ouro, num Satya Yuga, que isso ocorreu, essa transmissão de conhecimento. Além de outras, né? Não somente no Tibete, na Índia, mas quase que no planeta inteiro, dentro do conhecimento e do preparo ambiental em termos de frequência de determinadas civilizações, como, por exemplo, no Antigo Egito também. Tá? Então, resumindo, essas yugas ou eras, divididas pelos gregos em idade de ouro, prata, cobre e ferro, tá? São processos evolutivos que, segundo os Vedas, duram milhares de anos. Isso que eu ia perguntar. Não tem nada a ver com os 2.160 anos. Não. Nada, né? Os 2.160 anos, tá, fazem parte do processo de precessão de equinócios. Ok, só. Então, 2.160 anos é 1/12 relativos aos 25.920 anos de um giro completo do eixo, como o bambolê, onde a cada 2.000 e poucos anos, como você citou, temos a estrela polar diferente. Isso. No sul, temos um olho de druva diferente, que é a estrela polar, norte-sul. Um signo zodiacal diferente, nascendo no equinócio de 21 de março, diferente, né? E assim, sucessivamente, o Sol num signo zodiacal diferente a cada 2.125 anos, né? Como você bem citou. Então, isso é relativo à precessão de equinócios, que tem uma ligação indireta com o que estamos falando aqui em termos de eras. Porque as eras, ou as yugas, elas têm uma duração, segundo os Vedas, muito extensa em relação à nossa escala de vida. Agora, existem mini yugas, yugas dentro desses yugas. Então, vamos relativizar. Os 4 grandes yugas formam um Divya Yuga. Um Divya Yuga é o conjunto desses 4 yugas. Para a nossa sorte... Você vai falar dos 4? Você vai falar dos 4? Vou falar dos 4 agora. Ok. Para a nossa sorte, a idade de ouro é a que dura mais. E a idade de ferro, que é a que estamos passando, é a que dura menos.
Mas, em escala humana, é muito tempo. E passamos mini-eras dentro dessas eras. Tá? Então, passamos, por exemplo, pelo Satya Yuga, que é a Idade de Ouro, onde os deuses conviviam com os homens, segundo os escritos antigos. Nós temos as escrituras das civilizações antigas que falam isso, da interação do ser humano com as divindades, da interação do ser humano com os deuses, e que, num determinado momento, que foi o deicídio, esses deuses, entre aspas, grande parte voltaram para as suas origens celestiais e outros ficaram aqui criando ambiência multidimensional no interior da Terra e viraram o que nós conhecemos hoje como civilizações intraterrenas. Governo oculto do mundo, etc, etc, etc. Sim. Muito bem. Isso foi durante Satya Yuga. O último Satya Yuga no planeta ocorreu a partir do final do primeiro terço da Atlântida. Caramba! E nós tivemos essa condição de o ser humano encarnado naquela época, almas preparadas para receber diretamente da fonte o conhecimento, a aplicação prática da busca da espiritualidade e divindade, onde o foco principal de vida era esse, tanto que recebiam diretamente da fonte por intermédio de seres que incorporavam e estavam totalmente ligados, vinculados ao espírito da verdade. Né? Uma época que não precisava de escrita, uma época que não precisava de conhecimento oculto, nada era oculto, não precisava ocultar, esconder nada, era tudo aberto. Os seres encarnados naquela época, em sua grande maioria, tinham essa consciência cósmica, né? E interagiam naturalmente com esses outros seres. Tá? Uma época que não existia necessidade de manifestações avatáricas. Era tudo muito aberto. Até que o final de ciclo entrou e, junto a isso, houve o chamado deicídio atlântico, ou seja, o assassinato do divino, quando o mergulho do materialismo foi mais intenso, devido até à mudança de eras. Não que a mudança de era seja responsável por isso. O ser humano, ainda imaturo, ele tendeu ao materialismo, como ele está mergulhado hoje, né? Advindo justamente dessa queda Atlante, lá atrás. Estamos passando pelas eras e, ao entrar no Kali Yuga, nós, pela nossa imaturidade, vivemos o pior do que esse período mais denso oferece. Né? Ao sair da Idade de Ouro, a humanidade entrou na Idade de Prata, ou seja, o Treta Yuga, segundo os Vedas. Tá? Ainda existia um clima, uma energia, uma aura existente do Satya Yuga, da Idade de Ouro. Mas os seres que estavam aqui já tinham se retirado do planeta. Né? Mas se mantinha muito ainda desses ensinamentos, dessas práticas do espírito relativo ao processo áureo de evolução. Mas isso foi decaindo aos poucos, até que surgiram os primeiros sacerdotes. E o que era justamente aberto começou lentamente a se tornar oculto propositadamente, devido a muitos indivíduos que obtinham e aplicavam esses conhecimentos de uma forma egoística, egóica e belicista. O que acontece hoje, por isso que muita coisa é oculta. Enfim, com o passar do tempo, uma outra era cíclica chegou, que foi o Dvapara Yuga. Começaram a surgir os grandes sacerdotes, templos, religiões. A sapiência, a sabedoria e a ciência foram dando lugar à pior interpretação e entendimento da palavra misticismo. Né?
começaram a surgir doenças, começaram a surgir limitações no ser humano que nunca tinham existido. Até que a humanidade adentrou, o planeta adentrou o último ciclo cósmico mais denso, que é o Kali Yuga. Assim chamado devido à deusa Kali, que no panteão hindu tem duas manifestações, Kali Durga e Kali Ma. Kali Durga é a antítese da outra, é um sentido totalmente positivo, de luz, uma deusa severa, mas no caminho da evolução. O fato de ser deusa tem alguma coisa a ver com o aspecto Não, feminino? é um arquétipo. É um arquétipo, tá. É um arquétipo. E Kali Ma é a divindade relativa à iniquidade, à punição, à energia densa, à morte e etc. Né? E a todos os vícios humanos. E batizaram, justamente, foi batizada a último Yuga, a Yuga mais densa, energeticamente uma frequência mais baixa, esse período de Kali Yuga, por conta da divindade hindu Kali. A Idade de Ferro. Então, para dar uma ilustrada melhor, eu peguei um slide de um PowerPoint que eu tenho, que eu apresento volta e meia. Embora isso seja atípico da minha parte, nem em apresentações que eu faço de PowerPoint eu coloco texto, mas acho que aqui vale a pena dar uma lidinha nos trechos descritivos de cada yuga, se você e vocês me permitem. Claro. Então, vamos lá. Isso está relacionado, por exemplo, à época atual, do que é chamado de Kalki Avatara. Isso. Que é o que os hindus aguardam. Né? A Índia, a cultura hindu, brahmane, janaísta e até mesmo budista, em parte, aguarda a vinda do Kalki Avatara, que é o chamado cavaleiro do cavalo branco. Aquele que vem montado no cavalo branco com sua espada flamejante, que derrubará e ceifará todo o mal, toda a iniquidade, tudo que há de negativo, preparando justamente o caminho para o advento do Buda Maitreya. Isso tem algum significado oculto, a espada e o cavalo, ou é uma mera ilustração? Tem, claro que tem. O cavalo representa o domínio sobre os 4 elementos. Aí, ó. A espada é o elemento simbólico, ritualístico, que liga a terra ao céu. Ou seja, um instrumento de justiça divina. Perfeito. Apresentado para o nosso entendimento, nosso parco entendimento humano iniciático, como uma espada. Né? Nós sabemos que, ritualisticamente, a espada sempre esteve presente, sempre, como instrumento da honra, da justiça e do dever. Né? Então, simbolicamente, ela tem, né, inclusive como instrumento iniciático, um simbolismo muito grande, muito forte, muito profundo. E o Kalki Avatara, o homem do cavalo branco, ele vem, segundo os hindus, no período que antecederá brevemente, é o que eles acreditam, há milhares de anos, antecederá brevemente a vinda do Buda Maitreya. Então, o Buda Maitreya, junto com o Kalki Avatara, é aguardado em todo o Oriente, principalmente... Dois seres distintos. Dois seres distintos. E o Buda Maitreya, ou o advento de O Senhor Maitreya. Isso principalmente na Índia e especialmente no Tibete, com respeito ao termo Maitreya, que é visto na Índia também. Muito bem. É o chamado Buda síntese. Sim. Para a próxima raça raiz aqui planetária. Lembrando que estamos na 5ª para a 6ª sub-raça da 5ª raça raiz, adentrando futuramente a 6ª raça raiz. Quando isso acontecer, e existe uma diferença de tempo que os Vedas colocam e o que estamos necessitando hoje, e dentro da necessidade atual houve um chamado saque contra o futuro, muita coisa que era para acontecer lá na frente, daqui a 2, 3 mil anos,
Está acontecendo agora, vai acontecer agora, nos próximos 100 anos, né? Ou seja, um adiantamento grande, até com respeito à manifestação de Maitreya. Segundo algumas escolas, isso ainda vai acontecer. Segundo outras escolas, o Buda já está aí, numa espécie de hibernação para a sua manifestação definitiva no plano físico. Segundo outros entendimentos, é uma manifestação consciencial coletiva, a questão de Maitreya, enfim. Em verdade, a gente não sabe como vai ser, né? Cada um arvora um conhecimento, uma verdade que, em suma, para o homem comum não tem como realmente avaliar o que está por trás, né? Isso é somente para grandes iniciados. E mesmo assim, determinar datas, momentos, é bastante complicado, a meu ver. A essência disso já está funcionando. Isso é verdade. E o interessante é que todas as culturas falam sobre isso. Da mesma forma que o Buda Maitreya é aguardado no Ocidente, no Oriente, em algumas sociedades no Oriente, advindas do Oriente, em essência, nós temos, por exemplo, como foi citado aqui, o Islã. O Islã aguarda o retorno do imã Mahdi, genro de Maomé, de Mohammed. Os cristãos aguardam a segunda vinda do Cristo, a segunda vinda de Jesus. Os judeus aguardam a vinda do Messias, o Meshiach. Isso. Os templários e o reino de Portugal, né, do Portugal, aguarda o advento do Quinto Império. Essa eu não sabia, não desconhecia isso. Silva, até Fernando Pessoa, mencionaram sobre Joaquim de Fiores, mencionaram sobre isso em estudos e tratados sobre o Quinto Império. E os templários, em Portugal, principalmente, levaram isso adiante, trazendo isso aqui para o Brasil. E sabemos que o Brasil é o berço da próxima raça, é a nova luz do mundo. Tudo que acontece no Brasil acontece porque existe a necessidade de uma purificação. E o caldeamento racial que existe no Brasil é o maior do mundo, tem de tudo aqui. Isso é um preparo para a próxima raça, né? Mas são detalhes que ficam à parte, até podem ser abordados futuramente. A questão é que, eu vou ler o trecho aqui, a vinda do Kalki Avatar é a encarnação final do deus hindu Vishnu, Krishna, que Krishna foi uma encarnação de Vishnu. É o que a religião hindu e a Brahmani pregam, professam, assim como o Dalai Lama, no Tibete, é considerado a reencarnação do Buda, Siddhartha, assim como os faraós egípcios eram considerados a reencarnação de Osíris. Ou seja, esses seres têm, a exemplo do 31º Buda da Mongólia, uma característica, inclusive genética, vamos dizer assim, de linhagem divina, de uma linhagem, vamos dizer assim, não exatamente humana, alguma característica, é o que acreditam, né? Tanto que a 18ª dinastia egípcia, do faraó Akhenaten, por exemplo, começando lá atrás pela rainha Hatshepsut, etc., né, era considerada a última dinastia de linhagem divina faraônica. Ou seja, existe uma questão de conhecimento muito interessante por trás disso, que não vem ao caso aqui agora, mas podemos abordar também, além de outros elementos, futuramente. Então, retomando aqui o texto, a vinda de Kalki Avatar é a encarnação final do deus hindu Vishnu, Krishna, que é previsto para vir pela última vez nesse final de ciclo, como um cometa resplandecente armado com uma espada, símbolo da justiça, aterrorizante para provocar a aniquilação dos homens e mulheres entregues à barbárie, selvagens e perversos nesse período final do Kali Yuga. Período final do Kali Yuga que estamos atravessando no momento. E como é período final, a concentração é maior, o peso é maior, a densidade é maior. Isso se encontra no Sri Dasavatara Stotra 10º Shloka. Tá? É uma parte do Rig Veda. 10º Shloka é como se fosse 10º versículo.
De acordo com a crença védica, o tempo universal é composto de quatro grandes períodos, ou eras, chamadas yugas. Satya Yuga é a Idade do Ouro, Tá. com 1.728.000 anos de duração, segundo a tradição, mas isso é questionável, esse período de tempo, tá? O ser humano viveria em torno de 100.000 anos e com estatura de cerca de 10,5 metros, com a sabedoria que domina a criação. Os homens ali estavam convivendo com seres de estirpe espiritual magnífica e o contato era direto, tá? Como já mencionamos aqui. O Treta Yuga. Treta Yuga tem 1.296.000 anos de duração. Os seres humanos ficam ligeiramente menores em comparação com seus predecessores da era do Satya Yuga. A agricultura, trabalho e mineração tornam-se existentes. A duração média da vida dos seres humanos é de cerca de 1.000 a 10.000 anos, e a altura atinge até 7 metros. Caramba. Eu vou abrir um parênteses aqui muito interessante. Eu não tenho imagem aqui agora, mas existem aquelas que você já deve ter visto, tabuinhas de argila com escrita cuneiforme dos reis sumérios. Isso. Tá. Existe uma com uma linha divisória no meio. Essa linha divisória é o dilúvio. Os nomes dos governantes do lado direito são pós-diluvianos. E os nomes do lado esquerdo são governantes sumérios, reis sumérios antediluvianos. O interessante é que a ciência ela não confirma, mas também não desmente o que está nas tabuinhas. E o que está nas tabuinhas? Que os reis pós-diluvianos, a sua média de tempo de governo e de vida era semelhante ao que nós temos hoje. O ser humano vivendo 60, 70, 80 anos, com 50, 60 anos de governo, enfim. Com raras exceções, chegavam a 80, 90 anos. A lista do lado esquerdo dos reis sumérios antediluvianos, o que governou mais tempo, governou 43.000 anos. Caramba. Se esse cara governou 43.000 anos, ele viveu quantos? Então, essa história que a gente vê, inclusive na Bíblia, Noé começou a construção da arca, tinha 600 anos de idade. Matusalém morreu com 1.000 ou quase 1.000, e assim por diante. Isso é real, não é história codificada, embora todo e qualquer livro sagrado não pode ser interpretado ao pé da letra. Ele tem uma série de narrativas, metáforas, parábolas, totalmente codificadas, inclusive numerologicamente, como no caso da Torá, ou do Velho Testamento Bíblico, a Gemátria, né? Então, dito isso, com relação à transição das eras, essa longevidade não é tão absurda como as últimas descobertas arqueológicas têm mostrado, embora bastante polêmicas e ainda não totalmente aceitas pela ciência oficial, ortodoxa, né? Mas, continuando. Treta Yuga, nós já falamos, e depois passamos para o Dvapara Yuga, com duração menor, de 864.000 anos. Dvapara significa dois pares, ou depois de dois. É quando surgem os dois gêneros, quando Eva é retirada de Adão. Nesta era, as pessoas ficam contaminadas com qualidades tamásicas, ou seja, telúricas, e não são tão fortes quanto seus antepassados. As doenças tornam-se desenfreadas. Os seres humanos estão descontentes e lutam uns contra os outros, e surgem as guerras. Os Vedas são divididos em 4 partes. As pessoas ainda possuem características da juventude na velhice. A vida média dos seres humanos decresce novamente e fica em torno de apenas poucos séculos, com a sua estatura agora menor, em torno de 3,5 metros. E adentramos a Kali Yuga, Idade do Ferro. Notem bem,
Esses textos, e que eu estou lendo para vocês aqui, isso consta do Rig Veda, que é um livro de mais de 8.000 anos, segundo a tradição. O que eu vou ler aqui parece que você está lendo o jornal de hoje de manhã. É um texto escrito há 8.000 anos, se não mais. Kali Yuga. Sua duração é de 432.000 anos. É a era final de todo o grande ciclo. É a era das trevas e da ignorância, da luxúria e da permissividade. As pessoas se tornam corruptas e pecadoras e carecem de virtudes. Todos se tornam escravos de suas paixões, da lascívia, luxúria, e são quase animais em comparação aos seus antepassados mais antigos no Satya Yuga. A sociedade cai em desordem e as pessoas se tornam mentirosas, imbecilizadas e hipócritas. O conhecimento e a sabedoria se perdem e as escrituras são destruídas. Os seres humanos comem comida proibida, contaminada, e se envolvem em práticas sexuais pecaminosas sem nenhuma restrição. O ambiente é altamente poluído. A água e os alimentos tornam-se escassos. A natureza, ou seja, o sagrado feminino, é completamente degradada. A abundância é fortemente diminuída. As famílias tornam-se inexistentes. O período de vida média das pessoas é de apenas 80 anos, em raras exceções, em meio a uma série de doenças, e a estatura média de apenas 1,75 até o final da Yuga. Agora, cabe uma pergunta aí. Cabe uma pergunta. Até duas. Nós estamos nisso, né? Agora, você... Onde mexer algum fio? Não sei. Você, todas essas pessoas que estão aqui no planeta, nesse instante, por que nós estamos aqui? Porque nós não somos flor que se cheire, nós estamos aqui para dar um novo nível de consciência. Por que nós estamos aqui? É uma pergunta de difícil resposta, mas por quê? É complicado. Existe uma mistureba danada. Todos esses exequentes de tudo isso que você falou, que está vaticinado nessa leitura que você fez, e as outras pessoas que trabalham para mudar esse tipo de coisa. Então, quem somos nós nesse momento? Olha, alguém tem que estar aqui para manter uma frequência um pouco mais alta, senão vai para o espaço, literalmente. Tá? Estamos todos dentro de um processo evolutivo, somos todos, de uma forma ou outra, responsáveis pelo que acontece no planeta, porque há milhares de anos a humanidade vem emanando ódio, ciúme, inveja, raiva, posse, egoísmo, etc. Vem emanando coisas boas? Claro que sim, também. Mas, de acordo com a vibração do Kali Yuga, e principalmente a vibração que o planeta ainda tem, admite, obviamente, seres ainda primitivos no seu processo evolutivo para, como numa escola, aprenderem, terem oportunidade de vivenciarem a lei, né? E equilibrarem a vibração, a energia que desequilibraram. Isso, em verdade, é que é karma. Karma é a alteração da tendência natural que o universo tem de se manter em equilíbrio. Você tira esse equilíbrio, de uma forma ou outra, vai ser compensado. E nós, como humanidade, há milhares de anos para cá, temos desequilibrado esse processo a nível individual e a nível coletivo, principalmente emanando para a atmosfera astral do planeta formas de pensamento densas, que se acumulam. E agora a conta chegou. Nós não somos vítimas nem pobres coitados. Nós somos responsáveis por tudo aquilo e corresponsáveis por tudo aquilo que nos acontece em todo e qualquer momento, seja agora, seja no momento pretérito produzido isso. A conta chegou. Né? E existem aqueles que estão acordando, existem raríssimos que já despertaram, porque tem uma diferença enorme, e tem muitos ainda que estão adormecidos, né? Cada um no seu estágio consciencial, cada um nas suas escolhas. E uns, dentro dessas escolhas, se adiantam
muito ou pouco em relação àqueles que estão até mesmo retroagindo ou se mantêm estagnados. A mudança vibracional do planeta fará esse filtro no sentido de quem permanecerá e poderá reencarnar aqui futuramente. Então é um processo evolutivo natural onde o joio e o trigo ainda estão crescendo juntos. Sim. A época da ceifa ainda não chegou, embora esteja bem próximo, né? Mas ainda estão crescendo juntos. E o papel de quem está acordando é justamente se desapegar em parte do seu ego e compartilhar tudo aquilo que ele recebe de Deus, que ele recebe do cosmos. Porque só assim você avança, não retendo o que você pode, obviamente, também emanar. Então, existe de tudo aqui e, embora aparentemente estejamos vivenciando um caos, está tudo dentro de uma ordem divina muito mais ampla que foge à compreensão de muitos, onde não se pode culpar e muito menos julgar ninguém, sem olharmos antes para o espelho. Tá? Então, esse momento final de Kali Yuga também é benéfico, apesar de tudo que a gente encontra aí, por ser um elemento filtro, para que as pessoas, de uma forma ou de outra, por amor ou pela dor, elas reencontrem o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro caminho, o que vieram fazer aqui, de onde vieram e para onde vão, assim como todos nós. Né? Não é hora de reter conhecimento, então, né, Paulo? Acabou Não, essa retenção. não. É claro que a responsabilidade é muito grande na transmissão de determinados conhecimentos para aquele que não está preparado. Né? Porque esse que não está preparado ainda, embora pensa que esteja, né? E isso não vale apenas para o discípulo, muitos mestres ou pseudomestres que acham que sabem alguma coisa, né? Porque informação é diferente de conhecimento. Sem o dúvida. Conhecimento ele precisa ser vivenciado. Conhecimento, quando ele é bem vivenciado, ele é assimilado, passa a fazer parte de você, da sua natureza, do seu sangue, e você passa a agir naturalmente na sua vida de acordo com aquilo, e não apenas uma informação que você transmite. Se você não estiver preparado para dar esse exemplo e outros exemplos, você simplesmente está fazendo que nem computador, que é burro e só tem informação a transmitir de acordo com a programação. E quem recebe esse conhecimento, seja até o pseudomestre ou o discípulo, ele vai interpretar a seu modo, coisas que não são cabíveis de interpretação. É por isso que hoje em dia, por causa também do Kali Yuga, muita gente, né, que escolhe determinados processos simplesmente chama abacaxi de abacate. É simplesmente o que está acontecendo por aí. Verdade. Né? Verdade. De repente mudam determinadas coisas que não podem ser mudadas a seu bel prazer. E quem recebe isso dando a sua interpretação não estática no momento de desequilíbrio emocional, que é praticamente hoje constante no planeta, né, vai dar uma interpretação que não é cabível a uma coisa que ele, no fundo, não entendeu e, pior, passa isso adiante. Ocultismo, em grande parte, quais são os comprometimentos desses conhecimentos? Que alguns não podem ser passados pelo que eu exemplifiquei, além de outras coisas. Sim. É simplesmente você passar adiante da maneira como você recebeu, sem alterar uma vírgula. Esse é o juramento, esse é o comprometimento, esse é o compromisso que cada um tem em relação a essas práticas, a esse conhecimento de religação com o seu eu interior, com a sua divindade. Né? Então, você passar algo que é diferente disso, você alterar uma vírgula, um contexto, dar uma interpretação própria, como se vem fazendo aí, isso simplesmente não existe. Mas está se fazendo muito isso, mudando a essência das coisas. Aí você vê, por exemplo, pessoas que são qualificadas. Fulano é reencarnação daquele mestre ali. Isso aí é fácil ver. É só ver o que aquele mestre dizia, quais os ensinamentos legados que aquele mestre deixou. Se esse que se diz a encarnação daquele, ele no mínimo tem que manter a vibe,
Tem que manter a postura, tem que manter o tipo de ensinamento. certeza. Quando é algo incerto, que é muito diferente de uma tradição transmilenar, e se é transmilenar, é um conhecimento sério, cósmico, atemporal, que naturalmente se sustenta, aí você desconfia. Não tenha dúvida. Aí você desconfia. Por que conhecimentos? Eu vou te citar um exemplo aqui, da Blavatsky. Por que a palavra do Cristo, por que a palavra do Buda se mantém até hoje? Porque são atemporais. Isso não tem idade. São conhecimentos, são práticas, são ensinamentos que já vêm desde antes deles e que se mantêm ao longo da evolução da sociedade humana por milênios e milênios e milênios. E estão aí até hoje. Uma abordagem um pouco diferente, os termos um pouco diferentes, mas a essência é a mesma. E isso se mantém há milhares de anos, não é à toa. Por isso que a tradição é algo sério, porque está diretamente ligado ao próprio processo de criação do cosmos. E você mexer ou tentar alterar isso é encrenca das feias, né? É encrenca braba. E não vai se sustentar, não se sustenta. Fulano é a encarnação da Blavatsky, beleza. Ele tem o mesmo sustentáculo, ele transmite aquilo que a Blavatsky transmitiu, para mais, ele chega a mudar tudo, ou é algo questionável. Ou seja, vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? Com certeza, com certeza. Então, orar e vigiar é constante, principalmente conosco mesmo. Vigilância do sentido. Com respeito às nossas prioridades, o que viemos fazer aqui. Né? Parece até ser repetitivo, mas por osmose de repente entra. Né? Não que queiramos aqui passar sermão, dar lição de moral ou ensinar não, de forma alguma. Não, de forma alguma. Nós estamos passando aqui o que nós aprendemos e, principalmente, da minha parte, tenho certeza que o grego também, vivenciamos e aplicamos em nossas vidas. Tá? Pelo menos tentamos. Exatamente. A gente procura fazer o melhor. Tá? Então, dentro desse processo, a questão evolutiva do planeta, no momento atual, em final de Kali Yuga, permite um leque, uma amplitude de consciências diferenciadas em termos evolutivos imensa, onde todos estão tendo a devida oportunidade para transcender esse processo. É importante frisar, todos. É só verificar o gráfico de densidade demográfica atual em relação ao início do século XIX. Nossa! Um boom enorme. Ou seja, muita gente está tendo a oportunidade de encarnar aqui, não é à toa. A qualidade de vida que aumentou? Sim. A medicina que evoluiu? Sim. A engenharia, a higiene, sanitarismo, ofertas que melhoram a qualidade de vida? Sim. Mas isso é um mínimo material perto de um gigantesco maná espiritual, uma oportunidade está sendo dada àqueles que precisam transcender o seu processo evolutivo. Infelizmente, muitos não o farão, por uma questão puramente egóica e de escolha própria no seu comodismo, na sua zona de conforto. Paulo, para a gente encerrar, tem aí a Kali Yuga, o Kalki Avatara que virá. Depois disso, nós entramos numa nova era de ouro ou não? Como é que é o ciclo disso aí? Isso é discutível. O mais lógico do processo é a partir do Kali Yuga passarmos para um Dvapara Yuga, um Treta Yuga. Para o quê? Repete essa palavra. Da Idade de Ferro, nós sutilizarmos para, de novo, uma Idade de Cobre, um Dvapara Yuga, depois uma Idade de Prata, um outro Treta Yuga, até chegarmos novamente num Satya Yuga, Idade de Ouro. Essa é a lógica. Mas é colocado por algumas escolas o pulo, o salto para uma nova Idade de Ouro. Para isso, é preciso que haja uma purificação monstro no planeta. Com certeza. Para vivermos num período muito curto, chamado até Idade de Diamante, e entrarmos na Idade de Ouro. Nós passamos por uma transição, em verdade, que é final de Kali Yuga, porque nós não estamos, em verdade, nem numa era nem outra.
estamos num processo de transição, e todo processo de transição é difícil, é complicado, né? Nós estamos saindo do 5º andar do prédio, da casa que a gente mora, para ir para a cobertura, estamos nos mudando para lá. Mas a mudança ainda não está pronta. Tua casa está com tudo do lado de fora para a mudança, e parte da mudança ainda está chegando lá na cobertura e não foi arrumada. Você está com um pé aqui e outro ali, não está em lugar nenhum e tu nos dois ao mesmo tempo. Então a confusão ela é natural e ela é geral, né? Existe ainda muita queda, que a humanidade em termos de valores está indo ladeira abaixo, para justamente inverter essa curva, essa senoide aí, no sentido ascendente. Isso tudo a seu tempo, isso tudo no seu processo, porque ao mesmo tempo que temos no planeta ainda muita gente dormindo, tem muita gente também acordando. Não tenha dúvida. Tá? Para que se chegue a uma massa crítica mínima para, não digo uma virada bruta, mas pelo menos um aumento significativo da frequência. Então, beleza, Paula. Já foi muito bom a gente esclarecer, porque agora conjectura quem quiser, né? Com as informações que você passou, a tribuna é livre. Exatamente, é isso. Dá para ir atrás, dá para pesquisar, tem fundamentação. Veja essas 4, vai pesquisar, entra aí, tem um monte de material à disposição e vai atrás da verdade, né? Não adianta, nós não estamos mais em época de conjecturas. Nós estamos exatamente na época de conscientização e ação, né? Essa que é a questão. Paulo, obrigado mais uma vez, meu querido amigo. Eu que agradeço sempre, querido. Então, oportunamente, nós vamos buscar outros assuntos, como você disse, que, na verdade, tem super ligação uma coisa com outra. Todos os assuntos que a gente vem trazendo aqui têm ligação, se você for ver. Faz parte de um grande quebra-cabeças que nós estamos tentando botar as pecinhas no devido lugar. Exatamente, isso mesmo. Fraterno abraço, meu querido amigo e irmão. Para você também. Tudo de bom para todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco até agora e muito obrigado, Eustáquio, querido grego, né, por mais essa oportunidade. Falou, abração. Tudo de bom para você. Muito legal, né? Mas que nós estamos vivendo a Kali Yuga, isso é notório, né? Pelo menos a gente sabe o que está vivendo agora. Existe muita conjectura, né? De nova era, isso e aquilo. As pessoas duvidam até do que leem, porque houve promessas de um certo tipo, mas a realidade visual é outra, então a gente fica meio perdido, digamos assim, né? Então é sempre bom quando a gente tem um farol, uma diretriz para a gente seguir, né? Uma luz. Vai atrás dessa luz e vamos ver onde é que ela leva. Eu vou atrás da minha, você vai atrás da sua. Essa que é a questão. Vamos buscar o que a gente veio buscar, né? Cada um com seus anseios, cada um com seus desejos, e depois, mas a conta vem no final. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.